Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal, mais um vídeo para vocês do quadro Eu Li para Vocês. Este livrinho aqui, Quando Éramos Mais Femininas, o Extraordinário Poder das Mulheres, de Constanza Miriano. Este livrinho é muito bom, recomendo demais. Para quem está aí nessa busca sobre entender o seu papel no mundo como mulher, né? Sobre feminilidade, sobre identidade feminina. Quem está interessada nesse assunto, por favor, podem comprar esse livro, porque ele é muito útil e ele é fácil de ler. Ele é narrado pela autora em formato de cartas, são várias cartas, cada capítulo uma carta, que ela escreve para suas filhas, que são ainda crianças, mas a ideia é que as filhas leiam quando já tiverem idade suficiente para entender, tá? Então eu vou lendo, como vocês já sabem, eu vou lendo algumas partes que eu destaquei e comentando o que eu achei e a gente vai tirando aqui algumas reflexões, tá? Porque esta é a característica de nós, mulheres, a capacidade de dar um jeito, de abrir espaço para o outro, ouvir, acolher, receber, mesmo quando parece que já não há espaço interno. Também me ouve a amiga que volta do turno de trabalho e quando ligo para ela, encontro-a na estrada, chorando um pouco, só para adiantar o serviço e chegar em casa já chorada, antecipando a lista dos afazeres cotidianos. Conheço mulheres que sempre têm um pouco de espaço para os outros, ouvidos disponíveis, a capacidade quase sobrenatural de telefonar quando você precisa ou de lhe oferecer uma mão quando você está a ponto de servir gin tônica para a prole, a fim de criar um clima tranquilo e favorecer uma mediação sobre a questão dos lugares no sofá. Ela tem uma forma um pouco cômica e leve de falar, então o que torna a leitura bem mais interessante. O que ela quer dizer nesse primeiro momento? A característica da mulher de estar sempre, de certa forma, disponível. E isso não quer dizer que ela se subestima, não é nesse sentido como muitos pensam. Mas a mulher, naturalmente, ela tem essa coisa maternal de sempre estar pronta ali para o outro, para se doar ao outro, para oferecer uma ajuda, para ajudar quem precisa, para acolher, para escutar, para ouvir. A mulher, ela tem isso. A mulher, ela tem essa abertura, né? Essa questão que se parece muito com o útero, né? Que é um lugar escuro e quente, onde ali é um ninho perfeito para o acolhimento, o crescimento, o desenvolvimento e a nutrição de um feto. Assim também é a mulher. A natureza da mulher está muito voltada a essa semelhança com o útero. Ela está sempre ali, pronta para acolher, para nutrir, para fazer germinar, para escutar, para ajudar. Vai falar uma coisa aqui muito interessante que resume basicamente o que eu acabei de falar. Seja qual for o motivo, as pessoas me interessam. Edith Stein, a partir de premissas totalmente diferentes. A mulher, abre aspas, a mulher é naturalmente chamada à missão de esposa e mãe. Isso aqui é muito interessante, tá? Aqui é basicamente a explicação de qual é a vocação da mulher. Para que a mulher existe no mundo? Para que ela foi criada por Deus? A missão da mulher é de esposa e mãe. E aqui ela explica. Ser esposa significa ser a companheira que presta sustentação ao homem, à família, à comunidade. Ser mãe tem este sentido: proteger a verdadeira humanidade, defendê-la e levá-la ao seu pleno desenvolvimento. A dupla função de companheira das almas e de mãe das almas não se limita às estreitas fronteiras das relações matrimoniais e maternas, mas se estende a todos os seres humanos que entram em seu horizonte. Quando a gente fala que a mulher é chamada à missão de ser esposa e mãe, não é apenas nesse sentido matrimonial e da maternidade. Isso que a gente tem que ter claro em mente, tá? Olha só, a mulher, ela precisa ser, se estiver numa condição ali matrimonial, enquanto esposa, ela precisa ser companheira que presta sustentação ao homem. Ok, se ela tiver uma família, ela precisa ser essa companheira que presta sustentação à família. Mas, se ela tiver família ou não, se ela tiver esposo ou não, marido ou não, ela precisa prestar essa sustentação também à comunidade. Ela é esse auxílio, ela é essa
pessoa necessária, sabe? Sabe quando você está num evento e tem ali mulheres arrumando o evento? Ou quando você vai fazer alguma coisa em casa, os homens, eles ficam responsáveis por outras coisas, mas a mulher, ela está responsável pela sustentação ali, pela decoração, pelos detalhes, pelo que está faltando. Lembra lá nas bodas de Caná, quem descobriu que estava faltando vinho foi Maria, porque a mulher presta sustentação. E ela foi ao homem e falou, preciso da sua ajuda, pediu ajuda para Jesus. Olha, o vinho está acabando, porque ela presta sustentação à sociedade. A mulher presta sustentação à comunidade. As mulheres na igreja, elas não necessariamente, para serem úteis, precisam estar lá em cima, no altar, mas as que mais ajudam, por exemplo, na igreja, são muitas vezes as doninhas da igreja, as dos grupos de orações, as coordenadoras de missa. Elas estão sempre ali nos bastidores, mas uma celebração não acontece sem elas, porque elas cuidam dos detalhes, de acender e apagar as velas, de forrar o altar, de passar o forro do altar, de ornamentar com as flores, de cuidar das imagens. Então, a mulher, ela tem esse papel de sustentação. É isso que a gente tem que ter em mente. E quanto à questão da maternidade, ser mãe tem o sentido de proteger a verdadeira humanidade, defendê-la e levá-la ao seu pleno desenvolvimento. Edith Stein também vai falar que a mulher, ela é responsável por formar outros seres humanos. Ou seja, enquanto mãe, tem esse sentido. Você pode perceber, a maioria das professoras de ensino infantil são mulheres, porque a mulher tem essa coisa maternal, independente se ela tem filhos biológicos ou não. Entende? Isso vai além da biologia. Então, a mulher, enquanto mãe, e entenda, mãe aqui no sentido da missão maternal dela, ela tem essa preocupação em defender a humanidade, em defender a vida, entende? Em ser a favor de que um bebê ele nasça, ser a favor de que uma família seja construída, de ser a favor de contribuir para que seus filhos, ou seus alunos, ou as pessoas com as quais elas lidam, sejam bem formadas e desenvolvidas. Então, a mulher, ela tem esse olhar de cuidado, de proteção. É igual uma galinha que protege os seus pintinhos e fica muito nervosa quando alguém chega perto, porque ela tem um instinto máximo ali de proteção. Se alguém chegar perto, eu ataco. Claro que nós, mulheres, não somos assim, de certa forma, como a galinha, mas nós temos essa missão de proteção da humanidade. Então, a gente precisa ter esse olhar materno. Isso está se perdendo porque, diante das ideologias, se misturou o que é homem, o que é mulher, o que não é. E as pessoas se olham diante do espelho e não sabem quem são. E aí a gente vê vídeos de pessoas se considerando lobos, cachorros. A que ponto nós chegamos? Se eu olhar no espelho e eu não conseguir me sentir uma mulher, mas eu me sentir uma lagartixa, uma samambaia. Então isso é muito sério. Precisamos retornar à nossa essência, retornar à nossa identidade, voltar lá. Quem me criou? Para que eu fui criada? Se eu sou mulher, por que eu vim mulher? Mais pra frente ela vai falar o seguinte: a grandeza já existia na mulher, era sua desde o começo, de maneira discreta, como uma aventura secreta, lá, quando Eva foi criada. No entanto, é necessário que ela aceite seu privilégio e o cultive, como fizeram os nobres em certas épocas e em certos países. A mulher responde à necessidade de reconhecimento que habita todas as pessoas. A mulher, nós mulheres, nós precisamos aceitar esse privilégio que é ser mulher. Nós precisamos cultivar esse privilégio que é ser mulher. E a gente faz isso, primeiro, entendendo quem nós somos, entendendo a nossa missão de mulher, né? Se você parar para pensar,
Todo o corpo da mulher é preparado, foi criado já para que nós conseguíssemos cumprir com a nossa missão. Olha só. Tentar entender por que sofremos e como tornar fecunda a nossa condição é o sentido deste livro. E logo mais para frente ela vai falar: estava apreensiva, como todas nós, dividida entre a necessidade de pensar em si e a vontade de fazer com que os outros ao seu redor se sintam bem. A mulher está sempre preocupada se está tudo em ordem, quando vai receber pessoas, e a gente pode voltar de novo nas bodas de Caná, onde Maria, em silêncio, sem demonstrações espalhafatosas, ela simplesmente percebeu. Por quê? Porque existe ali um cuidado com o outro, com os convidados, com o casamento. Existe ali um cuidado, um senso de proteção de que faltaria vinho. E ela discretamente foi levar isso ao seu filho para que ele pudesse resolver. Então a mulher, ela está sempre com esse olhar para o outro. Talvez você tenha uma família e, sendo mulher, você vai estar sempre preocupada ali com o homem, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. É próprio da mulher tentar cuidar de todo mundo. Só que aí ela vai falar assim: a gente precisa também tomar cuidado para a gente não esquecer de cuidar da gente. E para finalizar este primeiro capítulo, ela faz um questionamento muito interessante, que é o seguinte: enfim, pergunto-me se uma parte dessa dor ou desse cansaço também pode vir da monumental dificuldade que hoje as mulheres têm para responder às perguntas sobre seu papel, ou mais precisamente, da dificuldade de exercer todos os seus papéis ao mesmo tempo. Por que agora que conquistamos, pelo menos neste lado do mundo, o direito de ter tudo, continuamos infelizes? Ou até mais do que antes? Existe alguma coisa que nossas mães não nos disseram? Enquanto lutavam para conquistar direitos preciosíssimos, que nunca lhes agradeceremos o suficiente e dos quais todos nos beneficiamos, teriam perdido alguma coisa pelo caminho? Em resumo, teria a igualdade entre mulheres e homens nos enganado? E seria apenas este o problema ou haveria algo mais profundo? Algo que diga respeito a toda mulher em todas as épocas e que tenha a ver com as respostas à sua vocação. Mas, sobretudo, esse sofrimento esconde ou não um mistério precioso, uma capacidade de abrir espaço, uma habilidade que, portanto, pode transformar a dor em bênção. Porque, no fundo, ser feliz é o que nos interessa. Fica aí o questionamento para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Por que agora que conquistamos tudo, continuamos infelizes ou até mais do que antes? A mulher, ela não foi feita para conquistar tudo. A mulher, ela não foi feita para dar conta de tudo. A mulher, ela não foi feita para dar conta de casa, de família, de chefe, de metas, de corpo, de alma, de emocional. As mulheres estão cansadas e muito cansadas, porque lutou, conseguiu o que queria, ou boa parte do que queria, foi para a rua trabalhar e agora tem que dar conta de não só dos afazeres que é próprio da mulher, da casa, do cuidado da casa, mas também ela tem que dar conta de entregar o relatório e as metas no prazo para o chefe. Por isso nossas mulheres estão tão cansadas e sobrecarregadas. Mulheres devem e podem trabalhar fora, devem e podem, se quiserem, serem donas de casa, mas nós mulheres temos uma natureza e uma missão clara, que é ser esposa e mãe. Essa é a nossa natureza.
Tudo o que foge da nossa natureza vai ficar muito difícil de ser feito. A natureza do cachorro é andar com 4 patas. O cachorro, quando levanta as 2 e fica de pé, ele fica com dificuldade e logo cai. Porque é da natureza do cachorro ter 4 pernas. É da natureza da mulher ser esposa e mãe. Independente se ela vai casar ou não, independente se ela vai ter filhos biológicos ou não. Entendam o que eu estou querendo dizer. Então, fique a reflexão para esse assunto que é polêmico, mas eu trouxe aqui para vocês mesmo assim, porque é algo que precisa ser falado, é algo que a gente precisa resgatar, tá bom? Se você quer fazer um trabalho mais intenso e mais aprofundado sobre identidade feminina, sobre ordenamento interior, considere marcar uma sessão de terapia comigo. O link está aqui embaixo e estão abertas as inscrições para o nosso Clube do Livro, onde a gente vai ler esse mês, deixa eu pegar aqui, A Conquista das Virtudes, de Francisco Faus. A Conquista das Virtudes, onde a gente vai aprender um pouquinho sobre como conquistar as virtudes necessárias para cada um de nós, tá bom? Espero você então no próximo vídeo e até lá. Beijo!